Disciplinar aqui. Aqui, ó. Mas está no PDF, tá? Eu acho. Pois é. Então, ó, essa apostila que o Lucas acabou de pegar e que vocês têm, eu estou estudando essa apostila com os seminaristas. Hoje nós temos 6 seminaristas aqui na igreja. No começo do ano próximo, dia de fevereiro, provavelmente em janeiro, a maioria dos pastores estão de férias, nós vamos fazer um concílio e, se Deus permitir, consagrar 2 pastores, 2 seminaristas. Eu estou estudando, ontem nós estudamos. Aí a gente está sabatinando eles, né? Sabatinando, está sendo uma bênção. E o material, assim, base é essa apostila. Por quê? Porque eu organizei essa apostila, aproveitando o curso teológico que eu fiz na época, e aí eu peguei todos os conteúdos e fui encaixando ali, encaixei, fora livros, fora outras coisas, né? Mas essa apostila aí é um tesouro na mão de vocês. Tá? Quando vocês forem para o seminário, às vezes vocês for para o seminário, essa apostila vai ser muito útil. Não só no seminário, na nossa vida cristã, de modo geral, tá? Eu falei para vocês, eu estou só dando uma recapitulação rápida, né? Vamos entrar lá. Questão de um movimento intelectual que aconteceu no século XVII, lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra. Um movimento chamado iluminismo. Eles tentaram colocar a razão ou a ciência, a razão do homem, a ciência, na frente da fé. Ou seja, substituir a razão, tirar a fé e colocar a razão no lugar. Eles tentaram fazer isso. Ou seja, priorizar o homem, não Deus. E aí houve uma revolução grande, muito grande. Muita gente aderiu a esse processo. E aí foi onde surgiu a teologia liberal. A teologia liberal, ela veio exatamente na consequência do iluminismo, porque aí vai tudo. Hoje em dia nós temos muitas denominações por causa daquele fato que aconteceu no século XVII. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Nós falamos aqui a respeito de apologética. A apologética é a defesa da fé. A gente tem que. Por isso que é importante você ler as apostilas, dar uma estudada. Se tiver dúvida, perguntar, que é para poder você ficar mais alicerçado ainda, como um cristão genuíno. Não se deixar ser levado por qualquer tipo de assunto ou de situações que não trazer, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então nós temos esse processo, tá? Nós falamos agora, né? Da teologia sistemática, da questão do iluminismo, da teologia liberal. E a gente entra então no assunto do cano das escrituras. O que é o cano? O cano são livros que foram agregados para fazer parte da palavra de Deus. Mas esses livros que foram separados, todos eles, sem exceção, foram inspirados por Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso. Qualquer livro colocado na Bíblia, não inspirado por Deus, ele é chamado um livro apócrifo. Esse livro apócrifo, eles foram escritos no período interbíblico. Esse período interbíblico foi o que nós chamamos de o silêncio de Deus.
foi quando parou, entre aspas, né? Foi interrompido a questão do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. Havia 400 anos de separação, de silêncio de Deus. O que a gente chama de período interdito, porque foi entre o Antigo e o Novo Testamento. Tá? E aí aqueles livros que foram escritos nesse período, os estudiosos entendem que eles não foram livros criados por Deus. Por isso eles recebem o nome de apócrifos. E a Igreja Católica ela coloca 7 livros na vida dele, tá? Mas os outros livros, de 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento, que nós temos na nossa Bíblia, na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, como eles chamam, elas todas foram inspiradas por Deus. Tá? Então o que eles fizeram? Eles pegaram essa coletânea de livros, juntaram para poder fazer completar, né, aquilo que a gente chama da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi engajada dessa forma. Foram cerca de 1.500 anos para ela ser escrita, para juntar tudo isso. Não para juntar foi no século I, né? No primeiro século é que a Bíblia foi realmente editada para a gente. Mas demorou cerca de 1.500 anos para que esse conteúdo todo fosse agregado, sendo trazido para nós. Eles falam também que teve cerca de 40 autores, tá? Na verdade, eles falam assim, que eles são bem diretos, 40 autores. Os 1.500 anos é que eles têm uma flexibilidade. Tá? Então, percebam assim, a exigência deles, né, para poder formar esse cano. E cada um deles, cada uma forma de trazer equilíbrio para nosso aparato, foram colocadas algumas exigências, alguns critérios, para que esse livro fizesse parte do cano. Por exemplo, está tudo na porta de vocês, tá? Critérios utilizados para que o livro fosse considerado canônico do Antigo Testamento, por exemplo. Aí tinha que ter a língua original, tinha que ter hebraico. E no tempo do exílio também teve livro escrito que foi escrito em aramaico, mas foram apenas 2 livros, uma parte de um e o outro todo. Mas o hebraico é o que prevalece. Tá? Então, se o camarada chegar com o conteúdo do livro que foi escrito em outra língua naquela época, ele não aceitava. Tem que ser hebraico ou aramaico. Qual seria a sua visão? Oi? Qual seria a sua visão? Foi na época de... Vou lembrar agora. Tá. Vou lembrar e falo. Na hora que eu falei isso, eu quis achar rapidinho e não achei. Mas eu vou lembrar e falo, tá? Quase que veio agora, mas calma. Outra coisa. O livro, eles tinham que ser alicerçado naquilo que Moisés disseminou, que era o Pentateuco, né? Que são livros que Moisés escreveu. Tá? Só uma palhinha, eu sei principalmente para os novos aí, para os meninos, quando a gente fala assim, o Pentateuco, 5 livros, Moisés, né? Que vai de Gênesis até o Deuteronômio. Às vezes a gente fica pensando, poxa, qual é o próximo livro depois do Pentateuco? É só a gente lembrar que quem foi que recebeu a tarefa de Moisés para entrar na Terra Prometida? Josué. Então, entendeu? Então olha só que belezinha, que escola boa, né? Opa, beleza de Deuteronômio, Deus faz, não é? Só uma dicasinha que é pra gente, né? Para não ficar assim, pô, Deus não é aonde? É lá no final do... E tá, Deus é ok, né?
Aí você vê que ele faz parte do livro histórico, né? Mas enfim, sim, então tinha que ser na língua hebraica, tinha que ser alicerçado naquilo que Moisés passou para a gente. Tudo isso foi um trabalho, né, de critérios utilizados para poder canonizar aquele livro, certo? Provavelmente, eu não quero entrar nessa. No Macabeu dentro da vida, não entrou com Moisés, com hebraico e tal, porque eles estavam no período de serviço. Aí os caras, cadê Moisés aqui? Cadê o hebraico aqui? Por exemplo. Não, esse aqui não, aí bota do lado. Aí o católico disse, não, eu quero ele no meu livro. E botou. Aí é com ele. Cada um tem suas questões. Mas nós estamos falando da nossa Bíblia. Da nossa Bíblia, tá? E depois tem outro critério. Aí o Maurício, ele, tá? Ele que teve livro, que teve uma parte do livro e outra que ele entrou também no outro livro, eu não estou lembrando agora para nós, e ele assim, ele entrou lá na mais, tá? Aí é por isso que entra aqui outro critério. Olha que coisa bacana, ó. Outro critério é que esse livro ele tem que ter sido escrito entre Moisés e Esdras. Por isso que ele entra. Porque entra na mais. Moisés e Esdras. É outro critério. Está na portinha de vocês, tá? Não tinha que ter nenhum tipo de dúvida que foi inspirado por Deus. Ou seja, o irmão João, que dá aula lá na EBD, ele falou isso. Não vem com essa conversa não, que não foi ele, é Moisés. Então não foi inspirado por Deus, ali foi inspirado pelo homem, então não vale, tá? Acabei de falar isso. Acabou de falar, né? Pois é, então, vamos lá. Eu vou parar aqui nesse quadro. Tem mais um aqui, mas deixa aí quietinho. Tem que ter sido escrito a língua no hebraico, né? E o aramaico foi só na época do exílio, no tempo do exílio. Outra exigência era que tivesse sido alicerçado naquilo que Moisés passou para nós, através do Pentateuco, né? Outra também é que ele tinha que ser escrito na época entre Moisés e Esdras, tá? Tem alguns que chamam de Esdras, tudo bem, Esdras. O importante tá? E a outra é que ter convicção plena que é uma inspiração de Deus, não do homem. Esses são as exigências para o livro ser canonizado no Antigo Testamento, tá? E aí também tem as exigências para o livro ser canonizado no Novo Testamento. Primeiro, a pessoa tinha que ser, o autor do livro, tinha que ser testemunha ocular de Jesus, é um dos critérios. Não é que todos esses critérios seja o cara tem critério, não. É ou. Onde ele se encaixar, ele é válido como canônico, tá? Então, no Novo Testamento, se a pessoa fosse testemunha ocular de Jesus Cristo, aí ele seria válido, né? Outra, ela deveria ser coerente com aquilo que os apóstolos ensinaram. Às vezes a pessoa não era um testemunho ocular de Jesus, não foi contemporâneo de Jesus, mas ele seguia na íntegra o que os apóstolos ensinaram. Entendeu? Então, percebam que há uma coerência aí do Antigo com o Novo. O Antigo Testamento você tem que ser alicerçado em quê? Nos ensinamentos de Moisés, foi Pentateuco, certo? E no Novo Testamento você tem que ser alicerçado naquilo que os apóstolos ensinaram, percebe? Que tem uma coerência num tempo e em outro tempo, mas nessa questão de conhecimento dos apóstolos foi ele que conviveu com Jesus direto, assim como Moisés conviveu com Deus direto também, né? E aí, no meio disso, a gente, às vezes pode alguém perguntar sobre Paulo, como é que fica Paulo nessa questão dos apóstolos? Paulo, ele fala mesmo, bem claro que ele foi um apóstolo abortivo, né? Ele foi um apóstolo
que não foi escolhido lá entre os 12 na época, que Jesus passou a noite toda orando para escolher 12. Mas Deus preparou Paulo. Ele era um cara ilustrado, ele era um oficial do exército romano, ele era um fariseu, era um cara que tinha uma cultura bem abrangente. Então, ele perseguia os cristãos, depois ele passou a ser perseguido. Quando ele disse que ele era um apóstolo abortivo, é porque ele se tornou apóstolo, foi o próprio Jesus, né, que falou com ele. Quando ele disse, Senhor, sou eu, Jesus, aquele que tu tem perseguido. E ele vai dizer, eu sou um apóstolo abortivo. Por quê? Porque ele nasceu, entre aspas, como apóstolo fora do tempo, né? O apóstolo é fora do tempo. Então ele aparece como apóstolo fora do tempo e os outros apóstolos foram nomeados. E aí alguém chega para mim e pergunta, pastor, aí hoje tem apóstolo? É correto ter apóstolo hoje? A Bíblia não sustenta isso. A Bíblia diz que Jesus separou os apóstolos dele. Mas a Bíblia também, quem for para o grego, apóstolo no grego significa enviado. É uma pessoa que é enviada para fazer o isso de Jesus. Mensageiro. Mensageiro são os anjos. Pode ser mensageiro, mas enviado, né? O anjo é que recebe esse tipo de mensageiro. Mas se ele ser chamado de mensageiro, tem problema também, que é um enviado. O mensageiro é um enviado, né? Só para a gente separar uma coisa da outra, né? Isso. Mas é bom essa participação que é para a gente. Então, esse enviado, hoje, se a gente quiser atribuir aos missionários, pode? Né? Nós somos missionários também. Mas o missionário do campo, ele é muito mais atuante, né? Porque ele realmente sai das paredes e vida que segue. E aí é nesse patamar, nessa estrutura, que alguns se autodenominam apóstolos. Mas a Bíblia não sustenta isso. A gente está falando dos enviados por causa do grego, tá? Aí, e o cara, eu sou apóstolo. Tá bom, eu também sou. Porque eu vou pregar a palavra sobre o canto, eu vou estar disseminando a palavra. Mas, na verdade, apóstolo é enviado quando você sai de um trabalho. No mensageiro você sai com a mensagem para entregar. É diferente. É diferente. Eu estou trazendo uma mensagem. Beleza. Mas eu estou vindo aqui para trabalhar. Eu sou um apóstolo, eu sou um enviado. Enviado. Trabalho é uma coisa, a mensagem é outra. Maurício, olha só. Quando a gente diz os anjos, nós vamos já falar, eu vou entrar lá o vídeo que a gente já mata. Os anjos, eles têm uma hierarquia, tá, gente? Aqui na postura também. Os anjos, eles têm por exemplo, na arca que representa a presença de Deus, tem dois anjos em cima da arca, não tem? Dois querubins, né? Então, para você não confundir querubins com serafim, você já entende. Se os querubins foram colocados em cima da arca, é porque eles estão na primeira linha de hierarquia. Mas se aprendi errado, então hoje, que era Tá. Vamos chegar lá. Ó, querubim, não tem como fugir. Primeiro, vamos lá. Por que o querubim está dentro da hierarquia dos anjos? Porque o querubim, a proposta dele, de trabalho dele, a atuação dele, é cuidar do trono de Deus. Por isso que ele fica em cima da arca. Na arca é a presença de Deus, representa a presença de Deus. A tarefa dos querubins é cuidar do trono de Deus, 24 horas. Qual é a tarefa dos serafins? Eles ficam contornando o trono de Deus, louvando a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Querubim e serafim. Aí vem os arcanjos na hierarquia. Miguel e São os mensageiros. Isso. Eles são mensageiros que eles trazem mensagens especiais. Como foi o caso do arcanjo ir lá falar com Maria, do arcanjo ir lá e falar com o pai de João Batista, né?
E aí tem os anjos, que eu sei que não estou desclassificando, mas os anjos têm qualquer tipo de atribuição. Qual anjo? Os mensageiros comuns, vamos dizer assim. Tá? Então, voltando, temos que cuida do sono de Deus, está com Deus ali 24 horas. Os serafins que rondam conforme o sono de Deus em louvores e adoração. Os arcanjos que são anjos com mensageiros especiais, como foi a Bíblia mostra. E os anjos comuns que estão aí na nossa frente, aqui ao nosso redor, nos defendendo, lutando contra os anjos malignos, os anjos das trevas. Tá? Então, alguém pergunta para mim, pastor, nós temos anjos da guarda? Na hierarquia, nós não precisamos de anjo da guarda, que está em nós, porque nós já temos o Espírito Santo. Quando nós já aceitamos Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo para morar em nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós não precisamos de anjos morando em nós, porque nós já temos o próprio Deus morando em nós. Né? Agora, os anjos que estão ao redor, que são espíritos e a gente não vê, eles estão lutando contra os anjos das trevas. Os anjos caídos, né, que são os malignos. Tá? Então, essa hierarquia, que eu estou passando para vocês, eu estou trazendo algo que está sendo até baseado no caso dos querubins, da própria arca. A própria arca traz, você tem de montar uma nova como um querubim. Um não, dois, né, no caso. Tá? Então, morreu, beleza? A hierarquia. E tem aquela parte dos serafins tinham 6 asas. Sim. Com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, em adoração. Isso. É porque eles adoram Deus em todo o tempo. Aí o que Deus fez? Deus fez a gente, nós, o ser humano, para quê? Para adorar Ele, né? Para adorar Ele. A igreja, qual é a função principal da igreja? Adorar a Deus. Tudo entra na questão da adoração, é como se ele tivesse ligado ao terapia, entre aspas, não é o caso, eu estou só dando. E aí para você me confundir, pastor, peraí, qual é o primeiro deles, né? O terapia ou o terapia? Lembre-se da arca. Pronto, aí já matou. É o caso que eu falo aqui do livro depois de Pentateuco. Moisés passou a batuta para quem? Josué. Então tem como, entendeu? São coisas que dá para a gente ir encaixando. E não esquecer, e ficar bem agregado na nossa mente, né? Por arrependimento, ele também que tinha pecado com a fé, inclusive, eu já me dizia, Deus de Marcos, é o melhor que Deus do cachorro. Não? Jura? Pois não? Mas ele era o escolhido. Sim. Ele era o escolhido, ele não podia ser excluído por arrependimento. Ele era o escolhido. Tem essa questão. O negócio é que nós existe algumas questões aí, questão do predeterminismo. A Bíblia ela fala, se vocês caírem em algum assunto assim de debate, de predeterminismo, ou então de livre-arbítrio, não é bom vocês debaterem isso. Eu estou falando com vocês que eu também. Porque está na Bíblia. O predeterminismo e o livre-arbítrio. Então, por que eu vou debater isso? Eu respeito. Né? Então, nós estamos escolhidos no ventre da nossa mãe. Cara, quem não foi escolhido no ventre da mãe dele, infelizmente, é o que está na Bíblia. Aí eu começo, ontem mesmo eu estava viajando, quando eu era pequenininho, e tal, olha que eu comecei a passar, né? Até chegar agora.
Então, eu disse, caramba, cara, como Deus tem sido misericordioso comigo, meu Deus. Aí eu começo a louvar, agradecer a Deus, aí não paro. Porque, cara, foi tanta graça. Isso que eu percebi que eu poderia ser, tipo assim, estragado, vamos dizer. E fora o livramento que Deus me deu, que eu não vi. Que Deus muitas vezes dá livramento a cada um de nós e a gente nem sabe o que Ele está dando. Mas tem coisa que é perceptível. A gente nasceu, no meu caso, nasceu lá no interior do Ceará. Mas em 58 teve uma seca tremenda, terrível, no interior do Ceará. Eu tinha 3 anos de idade. Eu nasci em 55. Então, eu comecei a pensar, né, naquela época, e pá, depois fui para Fortaleza, e fui estudar. Caminhava 5 quilômetros todo dia para ir, para voltar, para ir estudar, a pé. Enfim. Depois comecei a trabalhar com 15 anos, depois entrei para a Marinha, aí outra coisa que eu difícil, que é você se deslumbrar com o mundo, sem ter pai, mãe, irmão, primo, filho, alguém para me direcionar, me instruir, sabe? Aí eu disse, cara, tudo foi a mão de Deus na minha vida até agora. Aí fica aqui, minha namorada, minha esposa lá, depois a gente casa, e aí começa a vir filhos, a gente não tem cuidado, minha mãe, vieram 5, é 6, que o garoto Deus levou. Então assim, aí eu fiquei ontem mesmo estava pensando nisso, aí você começa a glorificar Deus pela a sua história, e hoje você ser um cristão, hoje você ter sua família, sua esposa, no meu caso, esposa, com suas filhas, seus netos, suas netas, aí ver as suas sementes crescendo, dando fruto, cara, isso é muito sublime. O que poderia ter sido interrompido lá atrás? Mas Deus tem propósito na sua vida e na minha. Deus tem propósito na nossa vida. Vocês estão aqui à toa. É porque Ele tem projeto para vocês. E aí entra a questão do predeterminismo. Você entender que eu fui escolhido sim. E aí você se agarrar com Ele e agradecer por todas essas dádivas que Ele colocou na sua vida até hoje. E vai colocar mais ainda. E a dádiva mais sublime para nós é lá, com Ele no céu. A Bíblia diz que a gente não tem noção. A gente está sofrendo aqui. Está na Bíblia isso, está na Bíblia, está sofrendo. Mas a gente tem noção dos tesouros que nós vamos encontrar no céu. Das bonanças que nós vamos encontrar no céu. Por isso que a gente tem que trabalhar, lutar por isso, o tempo todo, 24 horas. Porque 24 horas também o marido está lutando para te puxar o tapete, para te tirar da presença de Deus, para te tirar, parar teu ministério. E a Bíblia diz muito claro que Deus não se agrada quem retrocede. Porque a gente caminhando. Um dia desse, vocês são testemunhas para essa permissão a Maurício para falar isso. Um dia desse, o Maurício estava no mundo. Agora, realmente, estava no mundo. Começou a ir para a cela, chegou ali, o João foi lá, vem cá, menino, vem cá para a sala de aula. Foi lá para a EBD com ele. Ele foi trabalhando. Um dia, lá na cela, e nós temos a cela aqui na sexta-noite, 7 horas, 7h30, ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus dos seus pecados e aceitou Jesus Cristo como seu único eterno Salvador. Foi batizado. Eu sei que tem lutado, ele tem lutado. Tem vezes que eu sei que esse menino está lutando ainda, Eu até determinado por Deus, né? Porque quando, uma das primeiras delas, que era na casa da minha irmã, Marisa, né? E lá estava o pastor. E ele sempre me convencendo, me chamando para dizer, não. Vai ter a hora. O Senhor foi um prato do Ele já está no Espírito. É isso que a gente. Só que assim, gente, ó. A gente tem convicção que a gente foi chamado, que está escrito, tem, mas a gente tem que se esforçar também. Esforço tem bom ânimo.
Porque o maligno ele não existe não, gente. Ele existe de Jesus. Jesus sendo Deus, puro, imaculado. A Bíblia diz lá em Lucas que depois da terceira tentação, que foram várias, mas a Bíblia só relata as últimas três, diz assim, ele se afastou por algum tempo. O maligno volta depois e começa a atacar Jesus de forma direta. Na primeira etapa lá foi de forma direta, depois foi direta através dos fariseus, dos doutores da lei, acusando o próprio Pedro. Então assim, ele ataca a gente às vezes de forma direta e de forma indireta. E ele não desiste. Ele não desiste, infelizmente. Por isso que a gente tem que buscar, intensificar nossa santificação o tempo todo. Ele é paciente. Ele é paciente, a Bíblia diz bem claro, para a gente ser manso como a pomba e prudente, que é paciente, como a serpente, que é a simbologia do maligno. A serpente, ela só dá voz na hora certa. E ela não chegou, papai, ter uma luz. Não, porque o cara se defende, ela fica só na dela. Na hora que vai falar isso, paciente. Ele é paciente, ele não desiste. Tenha cuidado, tenha cuidado. Isso eu estou falando, tenha cuidado não. Temos cuidado. Porque quanto maior o coqueiro, maior a queda, né? Você está se alicerçando aqui da palavra de Deus, isso está deixando ele revoltado. E fique. E aí é claro que o seu ministério está crescendo, o seu lado espiritual, a sua identidade cristã, ela está ficando mais, uma identidade mais limpa, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a gente mostra a nossa identidade, todo mundo acontece isso. Lá fora mostra uma identidade às vezes manchada, principalmente quem dirige. No trânsito. Nesse trânsito aqui que está lotado, então, tá? Você está dirigindo ali, mesmo espera um motoqueiro, essas vans aí que andam atropelando todo mundo, é assim. Aí você, às vezes, olha como vem vontade de xingar. E a gente tem que dar uma freada. Tem que dar uma freada mesmo, tá? E aquilo ali é a ação maligna, para testar a sua santificação, tá? É isso. Bom, então essa questão de cano, a questão do Novo Testamento que eu falei, tem que ser união com a Jesus, ser coerente com aquilo que os apóstolos ensinaram, né? Ele fala aqui, uso majoritário, tipo assim, as igrejas primitivas, usar a Bíblia nas suas reuniões, como hoje nós sabemos. Às vezes eu fico muito feliz, por exemplo, alguns irmãos falando que a nossa igreja, a cidade, ela prega a palavra de Deus. Não é achismo de pastor, nem achismo de seminarista, nem achismo de evangelista, não. É a palavra de Deus. Bota a palavra de Deus ali e vai trabalhando em cima. E aí a gente vai trazendo para a nossa vida prática, né? Como nós estamos convivendo. Então, uma das exigências também do Novo Testamento era que naquelas igrejas primitivas, vamos lembrar que a Bíblia foi feita, organizada todos os primeiros séculos, tá? Então, vemos aquele período que está sendo muito travado, as igrejas primitivas, principalmente Paulo, começou, né, o evangelista top depois de Jesus, eles exigiam, viam, procuravam, pesquisavam se aquela igreja, as igrejas, estavam alicerçadas na própria palavra de Deus, naquilo que eles tinham como conteúdo. Tá? Aí na página 6, está assim, ó. Paulo dizia que as palavras que estavam escrevendo aos Coríntios eram mandamentos do Senhor. É isso aí. É porque, exatamente, porque tinha que ser feito anunciado aquilo que tinha vindo de Jesus, né? Então,
Tipo, nós estamos falando aqui sobre o Macabeu, ele dá, não, tira o Macabeu daí. As coisas que Jesus disseminou e que os apóstolos agregaram, tá? É isso aí, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho. Rapidinho, aqui não está dizendo, mas na próxima parte tem embaixo as principais traduções da Bíblia. Um está aqui, eu vou explicar onde o Charlinho, eu não vou nem pedir para deixar ele constrangido, mas com certeza ele daria aula para vocês a respeito disso, que antes nós estudamos sobre isso. A Septuaginta, por exemplo, foi um grupo de 70 estudiosos que resolveram traduzir a Bíblia do Antigo Testamento, tá? Traduzir do hebraico para o grego, tá? Não está escrito aí não, eu estou só passando essa informação para vocês. Do hebraico para o grego foi a Septuaginta. E a Vulgata Latina foi também do hebraico, mas para o latim, tá? Beleza? Só para esse tipo de informação a vocês, tá? Porque isso aí é a pergunta que vai cair no concílio, né? Vai cair no concílio. Foi feita essa pergunta lá na igreja do concílio que nós fomos. E aí, só passando a questão dos livros, né? Do livro do Antigo Testamento, que são 39 livros, né? No Novo são 27 livros, tá? E tem, um dia desse, o João até falou aqui, tem um livro na Bíblia, que ele tem o mesmo número de capítulos, não preciso falar não. O mesmo número de capítulos que tem na Bíblia, na nossa Bíblia. É o livro mais messiânico que esses estudiosos falam. Tá? Você lembra qual é? Oi? Como é que você está falando aí? A nossa Bíblia tem 76 livros, certo? E tem o livro da Bíblia, que é o livro mais messiânico considerado. Messiânico por quê? Porque fala do Messias, o tempo todo, né? Do Jesus Cristo. E também tem 76 livros. Fala aí, João, para ele. Daí. Tá? É interessante, né? A gente focar nisso. É legal. E aí você começa a estudar Isaías e você se apaixona. É como fosse, não é o caso, eu não estou dizendo que é como se fosse. Há uma Bíblia dentro da Bíblia. Tá? Gostei, o Lucas gostou. Eu vou estudar esse livro agora. Vocês são privilegiados, né? Um do lado, tem chave do outro, tem Tem um livro do Novo Testamento que eu sou muito. Quando eu abro, eu vou logo Tiago. Cara, eu fico assim. Todos eles, fica até difícil, é como se ele tivesse, no meu caso, 5 filhos e assim, essa aqui é top. Todos são top. Todos são top, mas assim, é porque o Tiago, ele me deu assim, muita. Eu vou lendo e parece que você fica muito. Como no caso do Antigo Testamento, Isaías, olha o Isaías. Estava na sala já estudando lá sobre a nova revista de Hebreus. O autor dos Hebreus, o livro de Hebreus, não é conhecido. Não tem. Mas ele entrou no Novo Testamento, que é só adoração. Você lê o livro de Hebreus, é só adoração. É como os anjos adoravam ao Deus. Aí ele entra por isso. Essa é o livro de Esther. O livro de Esther não fala de Deus diretamente. O livro de Esther, inclusive, ele foi. Bem depois de. Eu li na internet que um tirado do plano da igreja. Só não foi tirado pela adoração a Jesus. Fala do sacrifício diante da Jerusalém, mas fala depois daquela Jerusalém. Quando eles estavam assim, aprovando, canonizando eles houve debate por causa dessa referência. Só que tem alguma passagem, que aí você vai, começa a ouvir Jesus, a ver o discurso de Jesus, aí tem referência, o que faz? Se você faz referência, por que você vai tirar aquele dali que Jesus tem referência? Não tem lógica, né? É igual que eu dizer assim para mim, pastor, Davi, ele falhou muito, ele pecou muito, ele fez muita lambança.
da lista do céu, aí eu vou dizer para vocês, como é que um homem segundo o coração de Deus está no céu, não vai para o céu? Ele falhou como eu falho, vocês falham, mas falhando. Por isso eu não volto atrás, né? Mas tem uma coisa bacana em Davi, cara, que é ele assumir as suas ações diante de Deus. Imediatamente sem atribuir a ninguém culpa, como o próprio Adão fez. Quem foi que sujou a mulher que criou? Não, foi a serpente. Aí, cara, e aí, como é que fica? Tu comeu também, porque a mulher que me deu. Olha ele afirmando, botando tudo em Deus ainda, olha que coisa mesmo. Aí, quando chega em Davi, e Natan chega para ele e a ficha cai, fala das ovelhinhas, dá aquela de ovelha e o cara come a única ovelha, tá? Aí ele tem que matar esse cara. Então é você, pode ser até Roberto Carlos falando, esse cara sou eu, né? Então, cara, como é que fica? Na mesma hora ele se ajoelha, ele levanta a mão e diz, eu pequei contra ti. Ele não atribuiu a mulher que se exibiu para ele, ou não, ninguém sabe que ela se exibiu para ele. Ela estava lá no dela, e ele foi que botou. Não tinha nem isso ainda naquela época, né? Mas eu acho que uma coisa general, que ela teria acesso ao castelo. Oi? Se ela era a esposa do general, no caso, ela teria acesso ao castelo. Ela podia estar ali. Mas aí. Mas ela está fora do castelo. Não estava no castelo, não. Ela fora. Não estava, não, porque estava na casa dela. Ó, existe para vocês. Só para informação de vocês. Por exemplo, eu tenho um genro, foi da igreja aqui no Júnior, Leandro. Ele mora numa vila de oficiais lá na feira do São Pedro da Aldeia. Lá na vila dos oficiais tem a casa do almirante, que é o castelo, digamos, né, o castelo. Aí do lado tem a casa do Marighella, depois tem a casa do Estragado, tem a casa do Capitão de Sorvete, que é a casa dele. Lá na casa do almirante vai fazer a casa do Marighella e dos outros também. É por aí. Então, o rei estava no seu castelo. Provavelmente, eu estou dizendo que era assim. Mas como nós sempre copiamos aquilo que está lá atrás, provavelmente ali tinha um castelo e ao redor tinha a casa dos oficiais. E de lá ele viu aquela mulher que não devia ser a Dedemota, né? Não devia ser, né? Aí ele viu e ele era o rei, agora você vê, o cara cheio de mulher, né? Cheio de mil, aí vai, enfim, mas vamos lá. O que deixa assim, ele como homem segundo o coração de Deus, é a questão da fidelidade. Fidelidade mesmo, fidelidade depois do pecado. Então ele não era tão fiel assim, né? Eu estou falando de fidelidade do arrependimento. Que as pessoas às vezes se arrependem de uma coisa, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa. Tem que ter cuidado, porque o maligno não desiste, como nós estamos falando aqui. E quando Natan abriu, fez cair a ficha, ele se arrependeu na hora. E aquilo ali, não tenho dúvida que tem muito a ver com o homem do coração de Deus, por causa da sua forma de externar aquele sentimento dele e não ficar se guardando. Ou então mascarando alguma coisa. E Deus guarda as coisas que são diferentes. Né? Então tá, aí nós já falamos sobre isso. Nós já falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Se alguém perguntar se ela contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Isso aí não tem para onde correr. Tá? Ela é um livro minervante, não tem erro, não existe erro na Bíblia. Não existe erro. Teve um cristão aí um dia dele, ainda bem que não está gravando, e falou aí, um pastor renomado, falou que a Bíblia precisava ser corrigida. Se precisa ser corrigida, é porque tem erro, né? Não precisa falar outra coisa. É uma coisa absurda. Esse camarada foi muito questionado, mas não é um cara top aí no meio evangélico. Mas teve um filósofo que falou assim, nós deveríamos olhar para a Bíblia não procurando erros dela, mas achando
E, olha a diferença. Um filósofo que a gente entende que é um cara que é mais, né? Mas não. Adão colocou uma mola Tem muitas coisas, rapaz. A gente, quando a Bíblia diz para você ouvir tudo e receber o que é bom, não é à toa. Você vai estudar sobre um determinado tema, tem que estar bem focado para você não agregar coisas que estão distorcendo da verdade de Deus. Tem que ter cuidado. Não custa nada dar uma ligadinha para o pastor, uma ligadinha para o professor da EBT, para o seminarista, que a Bíblia chama de ancião. Ancião não é a idade, ancião é a experiência de vida cristã. Às vezes uma pessoa tem 30, 40 anos e tem uma experiência de vida cristã muito maior do que eu, quando me converti, tinha 40 anos. Então você, fulano, isso aí, o que a vida quer dizer com isso e tal. Eu estava estudando aqui sobre esse tema e um autor aqui do artigo está falando isso. O que você acha disso? A pessoa vai falar, todo camarada, meu irmão, quando você liga para alguém para fazer esse tipo de indagação, pode ter certeza, você está aliado com Deus, que é o Espírito Santo de Deus que está indicando aquela pessoa. Você conhece quantos cristãos, João? Quantas pessoas cristãs? Não dá nem para contar, né? Não dá. Trabalha na oficina dele, vem um, vem outro, na igreja, na igreja, por aí, não dá para contar. Aí de repente, o Espírito Santo de Deus toca no seu coração, para você ligar para o pai, irmão, o irmão, um exemplo, né? Você liga e conversa com ele sobre aquele tema. É porque o Espírito Santo de Deus está te colocando. De tantas pessoas, é por isso que quando eu recebo algum tipo de pedido de ajuda, e qualquer que seja ajuda, no meu caso, a gente precisa mais ajuda emocionais, né, do lado mental, mas tem muita ajuda também espiritual. Eu boto logo assim na mente, se ele ligou para mim, o Espírito Santo de Deus me escolheu para ajudar esse irmão. Eu me recuso a dizer não, a princípio. É raro, até me foi depois você quer dizer não também, filha. A gente diz não às vezes, mas assim também como diz o sim. Porque, gente, olha só, às vezes o seu sim para o outro é um não para você. Um adolescente chega para você, seu filho, seu primo, seu sobrinho, não sei, seu neto, aí 10, 11 horas da noite, pai, eu vou para a balada agora, eu vou para a balada, deixa eu vir para a balada, para ver como é que é. Um cristão, eu vou porque eu falei com gente que é bom, eu vou. Aí você vai e diz sim para ele. Esse sim para ele é o seu sim também? Não, é um não para você. Você vai ficar incomodado com isso. Sim para o outro, às vezes é um não para você. É legal quando é um sim para ele e para você. Então, às vezes, existem situações que você tem que avaliar. Agora, por exemplo, amanhã eu cheguei de manhã aqui, bem cheio de eventos, para você cumprir. Aí alguém te chama. Às vezes acontece, é emergência que não tem como. Um dia desses o pastor Zé Cláudio ia pregar, a gente estava na sala para ele, o louvor cantando já para ele para ir, e aí o telefone toca, vem correndo que meu pai está passando mal. A ID, né? Falando, acho que é a pessoa dele sim. Aí, pastor, eu tenho que ir agora, porque, quer dizer, era uma prioridade. E aí eu, que estava ali com ele, e que não estava, entre aspas, emocionalmente preparado para pregar, mas você tem que ter sempre um esboço na sua Bíblia, né? E ele está na minha frente. Eu disse, pastor, quem é que vai pregar agora no lugar dele? Vou chamar o Maurício? Só se precisa dizer, é o Maurício. Tudo bem. Mas aí o pastor disse, não, então, vamos lá. Mas só dizer. Então, eu estou falando do sim e do não, esse sim dele não tinha não existe não naquela hora, porque era uma emergência.
Né? O João falou uma coisa muito interessante no embaixo, eu achei que eu estava falando aí. Ele falou assim, você, quando chamam para orar, te pega de surpresa. Você não escreveu alguma coisa ali para decorar, para poder orar. E mesmo que você fizesse, você não conseguiria repetir. Porque é o que o Senhor Deus quer por nós, né? Quando a gente se disponibiliza. Essa noite eu tive vários momentos que eu acordava mas teve uma hora que não teve como, eu tive que levantar e olhar assim para ver. Eu vinha toda hora que ela passava na minha mente, quando foi uma manhã cedo, bem cedo ainda, eu disse, cara, vou ter que dar uma estudada nisso. Aí fui para a sala, e aí consultei 3 livros diferentes para ver as versões direitinho. E aquilo fica martelando na sua mente, cara. Aquilo ali é o que Deus te falando. Como uma oração, você ora, vai, vem aqui orar pelos adolescentes, tá bom. Aí você começa a orar e depois você vai no YouTube e vê o culto e vê você orando. Aí você vai, eu falei tudo isso. Não, quem falou foi o Espírito Santo, esse usou. É isso mesmo, tá? Vamos lá, vamos correr mais um pouquinho, eu acho que já está quase na hora, né? Só 5 minutinhos. Deixa eu ir aqui. Quando a Bíblia fala, na doutrina de Deus, eles falam de monoteísmo, é só para você estar na página de vocês também, está na página 8. Monoteísmo é quando a gente crê em um só Deus. Tem o politeísmo, que é aqui entre vários deuses. Né? Tem um renoteísmo, ele venera o Deus Supremo e não nega, aliás, a existência de outro Deus. Tem vários deuses, mas eles priorizam um, tá? O renoteísmo. Tem vários deuses, mas eles priorizam um. Não vou entrar em pauta, mas assim, se a gente for... Deus me perdoe por falar, na Igreja Católica. O Deus dele é o Papa. Que o Papa fala. Só que ele respeita São Pedro, Santo Antônio, São Miguel, São não sei o que, vai embora. Então ele venera um Deus, mas não descarta que os outros deuses todos têm Deus também. Tá? Isso é renoteísmo, com H. Renoteísmo. Renoteísmo, com H. Tá? Oi? Isso. Isso, é o principal e ele não descarta os outros. E tem também o panteísmo, tá? Eles entendem que tudo que existe, eles são abrangentes a Deus, são Deus, vamos dizer assim, tudo. A gente vê, por exemplo aqui, tá? Os índios têm muito isso, por exemplo, né? Tem árvore que eles entendem que aquilo é Deus, eles acham que o trovão é Deus, que aquilo é Deus, tudo é panteísmo. São coisas assim difíceis, né? Mas aí nós estamos dentro da doutrina de Deus, eles estão falando de Deus, o nosso Deus soberano, estão falando de Deus no todo, que os pagãos aceitam e que nós não aceitamos. Então existe esse Deus com D minúsculo, tá? Vou falar isso aqui para fechar, depois na próxima, ainda tem uma aula, daí eu vou falar da Trindade, mas os atributos de Deus, se for falar isso, existem atributos. Aí ontem eu falando lá no estudo do menino, perguntei o que seria por atributo. Atributo é só um sinônimo de qualidade, né? Aquilo que a qualidade da pessoa, a característica que a pessoa tem, com as suas qualidades. Então, existe, Deus tem 2 tipos de atributos. Tem um atributo que ele compartilha conosco, mas tem um atributo que é só dele, ele não compartilha conosco. Esse atributo que ele não compartilha conosco são os atributos naturais dele. Tá? Por exemplo, a onisciência, a onipotência, a onipresença, os 3 nomes, né? Ninguém aqui é todo poderoso, só Deus é todo poderoso. Ele é eterno, nós somos infinitos.
Ele é eterno porque ele não tem começo nem fim. Nós somos infinitos porque nós tivemos começo e não vamos ter fim. Certo? E ele é errante, ele é... Deixa eu ver mais um aqui. Imutável. Tá? Esses são os atributos que ele não divide conosco. Ele não divide conosco, ele não compartilha conosco. São os atributos naturais de Deus. Aí são os atributos morais. Os atributos morais, ele sim, ele compartilha conosco. Amor, justiça, né? Isso ele compartilha, porque nós também amamos. Nós também colocamos justiça. Tem mais um aí, fala mais um aí. Tá? Bondade. Hein? Bondade. Tá? Percebe que a gente pode ter todos esses também, mas os naturais a gente não compartilha. Então tem as qualidades, ou as características, ou os atributos de Deus, que é a mesma coisa, naturais e os atributos morais. Tá? Quando fala de imutabilidade, vou repetir o que eu já falei para vocês, as pessoas às vezes chegam e falam, como é que ele é imutável, ele mudou o destino de Nínive. Nínive estava condenada a ser exterminado por Deus, por causa da iniquidade do seu povo. O que tem iniquidade? Iniquidade são pecados repetitivos que se tornam comuns, que se tornam normais. A pessoa peca e se arrepende e não peca mais, mas iniquidade é um pecado constante que fica sempre agregado à vida da pessoa e ele repete aquele pecado de forma constante. Você vê um exemplo de pecado de iniquidade? O próprio Davi, quando ele pecou com Betseba, quando foi que a ficha caiu, que ele se arrependeu? Quando o bebê morreu. Depois que o bebê morreu, olha gente, foram 9 meses na barriga de Betseba. Depois de Deus, digamos que a Bíblia não diz quanto tempo, mas era bebezinho. Aí ele tinha 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí seus súditos chegaram e disseram, aí ele vai, estava todo, né, no pó da terra, estava tira, toma um banho, se troca e tal. Logo em seguida nós também. Oi? propõe a veneração do Deus Supremo, mas não era ser Senhor de Deus. Então fica ficando dos Cristos, né? Também. Mas aí, ele aí diz lá na frente que ele venera o Deus principal, mas não descarta os outros. Acho que é no Espiritismo, se você. Eu tenho um mesmo dia que você vê aí. Eu cheguei a ler o livro dos Espíritos, Allan Kardec, vai lá. E eles realmente, eles têm. Ali, eles, na verdade, se a gente olhar assim direitinho, é melhor olhar com mais calma, para ver se não encaixa ele no politeísmo. Entendeu? Porque são vários deuses que eles reverenciam. Tá? O exemplo da católica, para relanterismo, ele é mais preciso, porque eles têm o Papa como Deus dele. Mas eles também têm São Pedro, Santo Antônio, São Benedito, Santa Maria, tal. Aí os outros não estão acima do Papa. Então eles veneram um principal. Porque eu não vou dizer que sabe a minha casa do está deixando o dono da placa, e gastou e não estava aqui. O rapaz está deixando o filho. Então ele estava falando. Depois ele passou, ele passou uma coisa de boa, faz comigo e tal, mas também a região dele levava a Deus. O pastor acho que foi para o curso do jeito, o pastor quer para o povo. Mas eu não me lembro disso, falei, não, caminho é tudo. Não, olha só. Entendi, mas presta atenção. Ele não está errado em falar isso não. Sabia? Porque a religião dele leva a um Deus com B minúsculo. A
E o Deus que ele crê. Agora, o Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, o Deus que criou tudo, é com D maiúsculo. Eu sei que você está assim, meu irmão, a minha religião me leva ao meu Deus. Só que meu Deus é um D minúsculo, cara, não aperta a mão dele, realmente é isso. O nosso Deus é com D maiúsculo. O dele é com D minúsculo. E leva assim. Ele leva. A Bíblia diz que Satanás é o chefe dos anjos caídos. É o Deus dos anjos caídos. Então, assim, a gente, tá? Você entendeu a questão dos atributos naturais e morais? Deu para entender, né? Quando eu falei da questão da imutabilidade, é porque Deus, ele é imutável somente no seu caráter, não no seu ponto de vista. Porque se Deus fosse imutável no seu ponto de vista, nós todos iríamos para o inferno. Ele viu que houve uma mudança de estilo de vida minha, sua. Aí ele disse, não, isso aí é meu. Isso aí realmente merece ser adotado. Ele é uma questão de oportunidade. Estou te dando uma oportunidade, eu estou te dando. Olha, nós começamos falando sobre o determinismo. Nós somos escolhidos no ventre da nossa mãe, né? Então, baseado nisso, nós estamos escolhidos, porque não foi. Agora, a questão da oportunidade é que você teve várias oportunidades para se render a Jesus, como eu disse, como o João, como as irmãs também tiveram, e às vezes a gente negligenciou. Só que quando a gente é movido pelo Espírito Santo de Deus, muda tudo. Muda tudo. E a gente sabe que Deus está sempre dando uma oportunidade a gente. Por isso é que ele terminou o mundo ainda. Ele diz que ele só vai fazer o julgamento no final dos tempos, que é para dar uma oportunidade a todos. Né? Vamos encerrar porque eu vou descer agora, porque eu vou ter que pegar lá embaixo agora. Aí, o pastor Bruno deve estar chegando aí, tá? Para dar mais uma aula. E é isso. Nós temos tanta coisa bacana para falar, estudem, leem a profila. E qualquer dúvida traga para a gente debater. Vocês tragam as perguntas, que eu passo algumas para o seminarista e outras para o professor de ABD, então está tudo bem, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar então. Está aqui, orei por nós. Pai.